Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o dólar está explodindo. Ele ontem foi lá perto dos 5.700, né? Até nós na sala falamos, né? Qual que era o alvo do dólar logo na compra, na abertura, né? Que nós falamos. É o que a gente faz todo dia, né? Já logo na abertura planejamos nossos trades, se configura, já iniciamos o trade. E o dólar ontem foi um desses casos, né? E aí o debate era, qual é o alvo do dólar? 5.650, 5.660 tal, e ele foi 5.670 quase, né? Então ele realmente está com força e está querendo chegar lá nos 5.700 e pode até passar, né? Ou seja, todas essas medidas aí do governo não estão sendo muito efetivas no sentido de, vamos cortar gasto tal. O mercado realmente está nervoso com as falas do Galípolo, né, quando ele foi aprovado lá no Senado, e ele falou aquela história do, não, o Banco Central tem que ser revista essa questão de a independência, né, na verdade o Banco Central tem que trabalhar para o governo eleito. E isso, eu particularmente acho que, independente de ele pensar isso ou não, ele não deveria falar esse tipo de coisa, né, porque se você tem um governo eleito, que todo mundo sabe, que gosta de gastar mais do que arrecada, e gera déficit, aí depois tem que financiar a dívida, para financiar a dívida você precisa de mais juros, ou de impressão de dinheiro, vai vir inflação, tal, a ciranda todo mundo conhece. E aí ele pega e fala que, nós vamos seguir ordens do governo, e não importa o que tem que ser feito em termos de política monetária, a gente tem que seguir as ordens que o governo dá, é um sinal muito ruim. E, na minha opinião, esse é o grande motivo de estresse. Ontem o juro já subiu novamente e o dólar continua subindo, né? Independente disso, o Ibov conseguiu se segurar ali no fundo, né? Ontem ficou meio ali no mesmo lugar, praticamente não saiu do lugar, não deu para fazer muita coisa, mas continuou aquilo que eu falei ontem, continua, né? Ele está com cara de que fez fundo, enquanto não perdeu o fundo, pode ser que ele retome a alta. Por outro lado, no mercado internacional, ontem nós tivemos uma pequena correção, e nada de mudança de tendência, nada, né? Tudo continua como estava. Tivemos o Bitcoin rompendo depois com volatilidade, voltou e tal, mas está ali naquela boca ali dos 67 mil dólares. E então, assim, não mudou muita coisa no cenário, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Escreve também no Instagram, @mfmodano, tem live todos os dias 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no Método X, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olha só, ontem tivemos um dia de correção no mundo, né? E principalmente a China continua corrigindo, né? Mas o mundo inteiro fez uma correção, mas como eu disse, nada demais, vocês vão ver no gráfico que continua na mesma direção, e o zigue-zague do preço é normal. E aqui no SP500 você vê que nem foi uma coisa tão perceptível, né? Nós temos aqui o setor do petróleo, o petróleo está para baixo, né? O que é uma boa notícia, né? Em termos de guerra e tudo mais. E a Nvidia puxou, né? Fez uma correção aqui maior, ela tinha feito rompimento, agora isso daí é um pullback, e ela está cotada de novo ali perto dos 132 dólares, que foi exatamente o rompimento que ela tinha feito, né? Então, por enquanto é um pullback, nada para se preocupar, como eu disse, olha aqui, a Amazon subiu, aliás, Apple subiu 1,1%, né? Microsoft ficou mais ou menos no 0 a 0, então nada para se preocupar por enquanto. Então, indo aqui para os gráficos, nós temos o VIX que continua no mesmo patamar, né? Enquanto ele estiver trabalhando aqui abaixo desses 23, não fizer esse rompimento, está tudo ok, né? Os juros, realmente aqui, isso é interessante, né? Então, ontem os juros deu essa caída, essa queda aqui, e formou esse topo, 1, 2, 3, e agora ele deve voltar a cair como ele estava fazendo anteriormente, né? E na Europa também, olha só, hoje já está andando mais aqui, então topo mais baixo, continua a tendência de baixa, é uma boa notícia, né? O SP500, olha só, fez essa engolfada aqui dessa barrona de alta, pode ser só um pullback, se vocês olharem aqui os 60 minutos, ele continua ainda com a mesma direção, né? Você vê que nós temos aqui as retrações de Fibonacci, né?
E é um movimento normal, né? Depois do rompimento do topo histórico, ele vem aqui, agora ele está pensando o que vai fazer, né? E ele poderia vir até aqui sem problema, né? E de violar a tendência, tá? Então, assim, para mim, aqui tem oportunidade de compra. Se romper aqui, tem mais compra, porque a tendência continua de alta, não tem por que a gente pensar diferente disso, tá? Indo aqui para a Nasdaq, também a mesma coisa, né? Próximo aqui do topo histórico, ontem deu uma engolfada aqui, mas isso daqui, até o momento, ainda é um pullback nesse topo rompido, então não tem por que a gente se preocupar, né? O Dow Jones, ele está muito forte, né? Rompeu tudo aqui, aí um dia de engolfo aqui não é o fim do mundo, né? O preço faz esse zigue-zague e quando ele cai, numa tendência de alta, a gente aproveita para comprar assim que der uma configuração. Vê que o Russell 2000, que é o mais fraco deles, ainda fez um dia positivo ontem, né? Ele não teve essa volatilidade aqui, está aqui para romper esse topo, né? Mas você vê que ele não sentiu. E isso é uma boa notícia, né? Porque o Russell 2000 é mais próximo da economia real, né? Sente menos notícias, essas coisas. E ele teve um dia positivo, né? Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX, que também, olha só, está aqui no topo histórico. Ontem fez o rompimento, depois deu uma devolvida, mas não tenho o que falar aqui. Esse negócio pode até corrigir mais e não tem problema nenhum, né? A Reino Unido continua consolidado no mesmo lugar e a França, olha só, abriu aqui com esse gap de baixa, né, ruim, porque perde esse fundo, agora ele está vindo fechar o gap, né? A questão ela tem que ser um falso rompimento e voltar a subir. Se por um acaso ele só vier fechar o gap para voltar a descer, aí realmente temos mais quedas na França, né? O Japão, que tentou fazer esse rompimento ontem, hoje já deu uma voltada, normal, né? Reflexo da correção ontem dos Estados Unidos, mas ele continua na mesma região, não tem nada para se preocupar. E a China, que está fazendo aqui esse tal ABC, né? E acho que pode cair mais ainda. Vamos ver se segura aqui, né? Então, já falei, a China tem lá os seus desafios, né? A questão é o quanto que o mercado está disposto a colocar grana nas ações das empresas chinesas, né? Os mercados emergentes, obviamente, ontem teve um dia de queda, a China continua caindo, isso é normal, isso aqui é um pullback, provavelmente ele vem fechar o gap aqui nos 44, né? O EWZ ficou aqui mais ou menos na mesma, né? De qualquer forma, esse 1, 2, 3 aqui, ele está configurado, e esse EWZ até pode ir para cima, né? O problema é o dólar, né? Que está se valorizando em relação ao real, e aí fica difícil desse EWZ reagir. Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que continua aqui nesse zigue-zague baixista, né? Então, não tem nada para se preocupar aqui, e aqui acionou uma venda, né, falando sobre isso, e o destino dele é voltar aqui para o fundo dos 70 dólares. Minério de ferro também continua na mesma aqui por conta da China, né, o cobre também sofrendo, mas o cobre, de qualquer forma, olha, ele tem esse canalzinho aqui, né, e ele pode vir até um pouquinho aqui mais para baixo e depois continuar subindo. Na verdade, ele está numa faixa de preço, né? Não está mudando muita coisa, né? O ouro ontem, olha só, teve um dia de alta aqui, hoje está querendo romper o topo histórico, isso daqui é uma compra, tá? Não tem o que falar, você pode escolher aqui se você quer esperar romper, deixa eu dar mais um aqui, você pode esperar se você quer romper esta sombra, você pode ter comprado aqui já, tanto faz, tá? O que importa aqui é que o stop desse ouro está aqui, ele está numa tendência de alta, muito bonita, está prestes a fazer aqui um pivô, confirmação e tal, tem a compra e não tem o que falar, né? A prata também está tentando voltar aqui, né? A prata, como ela está nesse zigue-zague, para mim tinha duas oportunidades, né? Uma compra era aqui, com o stop aqui, porque aí você faz a parcial aqui no 1 para 1, né? E a outra compra agora rompendo aqui os 32,50, né? Mas de qualquer jeito a tendência é de alta. Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY, olha só, que continua forte mesmo com os juros dando uma corrigida ontem, o dólar continua se valorizando, né? Então isso é um pouco de fuga para segurança, né? E o BTC, que ontem, olha só, fez aqui esse rompimento, né? Então ele está trabalhando aqui acima dessa região e eu acho que chegou a hora das criptomoedas brilharem, né?
Obviamente, ele precisa romper toda essa região aqui, né, de 70, 74, mas cada dia que passa eu acho que está mais perto. Eu gosto muito dessa configuração aqui que ele está fazendo aqui, desse fundão, né, isso aqui é um fundo no gráfico mensal. Então, eu acho que está cada dia mais perto desse rompimento. E o Ethereum também, olha, deixei marcada essa linha aqui, né? Ele ainda não conseguiu vencer, mas também está perto, né? Vamos ver se consegue. Em relação aos FANGs, não aconteceu muita coisa, né? Só a NVIDIA aqui, aquilo que eu falei que é um pullback aqui, né? Mas, olha, nada para se preocupar por enquanto. Ela fez o rompimento, voltou aqui, pode até voltar um pouco mais até aqui, né? E depois continuar a sua tendência, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos olhar o Brasil agora. Então, começando aqui pelos DIs, olha só, ontem tinha dado aqui uma engolfada e, aliás, anteontem, né? E ontem já engolfou para cima, estamos de novo nesse topo aqui do DI, né? Como eu disse, mau sinal, que é aquela história do dólar, né? Então, já mostrando aqui o dólar, olha só, nós tivemos um dia ontem onde o dólar andou 1,2%, quase 70 pontos esse dólar. E aí eu vou direto lá para o que eu falei para vocês aqui no gráfico de 15 minutos, né? A compra que nós fizemos. Então, nós falamos aqui, olha, na abertura, ele veio aqui, chacoalhou, rompeu, aí teve gente que comprou logo aqui, teve gente que esperou fechar essa barra, tanto faz, né? Mas, de qualquer forma, foi um trade que não deu saída até o final do dia, né? Talvez alguém tenha estopado aqui ou aqui, mas é isso que a gente tem feito porque a tendência do dólar é de alta, né? E hoje não é diferente, né? Então, vou colocar aqui nos 60 minutos. O que acontece? Ele vem aqui para fazer esse pivô, dar essa embandeirada depois dessa perna de alta. Se romper aqui, não tem a menor dúvida que ele tem compra aqui nesse dólar. E se ele voltar qualquer coisa aqui, por exemplo, se ele der uma voltada até essa região aqui dos 620, também pode dar outra compra, tá? Só tem compra no dólar. E olhando aqui o gráfico diário, o que eu queria dizer, quando a gente fala 5.700, olha, tem aqui tudo isso daqui, mas também tem isso daqui. Então, assim, é uma região ampla aqui de suporte, né? Aliás, de resistência. Porque você vê que aqui, olha, também teve briga e tal. Eu acho que se o dólar fizer aquele rompimento da bandeira de 60 minutos, ele pode nem parar aqui no 5.700, ele pode ir para o 720, 725, tá? Entrar no meio aqui dessa caixa, tá? Então, o dólar continua forte. Ainda mais com o DXY para cima também, ainda ajuda mais ainda nesse movimento, né? O índice ontem fez um inside candle aqui, ficou no mesmo lugar, então esse fundo aqui continua preservado, né? Mas aqui, quando se olha os 60 minutos, esse topo aqui também continua preservado, né? Então deu uma vendinha ontem no índice aqui, logo na abertura, vou colocar aqui no 15 minutos, né? Falando de day trade. Então, teve volatilidade, né? Você vê, ele desceu, aí depois ele voltou, ele abriu com gap de baixa, né? Aí ele voltou e aí acionou aqui uma venda, né? Então teve volatilidade aqui, mas andou um pouco e depois voltou para o mesmo lugar, né? Então, o que acontece? A configuração permanece a mesma que nós falamos no vídeo ontem, né? Enquanto ele estivesse segurando aqui nesse fundo, olha só, isso aqui marcou um fundo mais alto e aqui também já tinha feito um rompimento, então aqui tem um topo mais alto. Se ele romper aqui, a gente pode começar a comprar o índice, tá? Ontem não deu compra no índice não, só deu aquela vendinha. E se por acaso ele perder esse fundo aqui, ó, até para os mais arrojados já dá para vender logo aqui nessa perda, né? E aí você já faz a parcial aqui e mira esse fundo aqui. Então, assim, 60 minutos ainda está mais para baixo, tá? A gente só vai começar a falar realmente de compra se ele romper os 133.500, tá bom? Indo para as small caps, olha só, bastante volatilidade, né? Mas ainda continua na tendência de baixa aqui dessa small caps, né? Você vê, ele não conseguiu violar aqui, rejeitou, né? E para mim pode dar mais venda nessas small caps hoje, tá bom? O Itaú está tentando segurar aqui nesse fundo e se o Itaú conseguir vencer aqui os 35,50, eu acho que dá para voltar a comprar Itaú, tá? Principalmente para day trade. O Bradesco também, olha só, marcou aqui um 1, 2, 3 que foi acionado e eu acho que esse Bradesco aqui tem tudo para voltar aqui para cima, tá? Então não tenho medo de comprar ele no day trade não. O Banco do Brasil ainda duvidoso, né?
não sei, está numa região aqui difícil, eu sinceramente prefiro me afastar um pouco do Banco do Brasil. Se ele der uma configuração de venda, eu até topo, compra ainda não. A Sambi é parecido, né, com o Itaú. Eu acho que se ele se livrar aqui dessa região dos 29, dá para a gente começar a falar em compras no Itaú para Day 3, tá? A Vale, bem difícil, né? Muito gap, enroscada aqui, não dá para fazer nada. E a Petrobras, olha só, ontem o petróleo está para baixo, né? Então tá difícil de comprar Petro, né? E eu não sei, se perder esse fundo aqui hoje para Day Trade até pode dar uma venda, né? Compra ainda não. E pode cair por conta do petróleo, tá bom? Então é isso, turma. O mercado está num momento onde o mercado brasileiro, né? O mercado internacional não tem muito o que falar, é só para cima, é procurar compra sempre, né? Até prova em contrário. E o mercado brasileiro ele está num momento crítico, né? Não sabemos ainda se realmente confirmou o fundo do Ibov, ele vai voltar a subir. Se isso daí acontecer, vão começar a configurar compras, mas ainda não dá para ter a certeza. E no mercado você nunca vai ter certeza, você vai ter só probabilidades, né? Nesse momento, a maioria dos papéis não está com uma probabilidade muito clara, então é melhor você ficar cash esperando e se só vai nas configurações bonitas, tá? Não precisa ter pressa não, porque o mercado anda a hora que ele resolve andar. Enquanto ele está enroscado, você tem que esperar, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método 10x, tem link na descrição do vídeo.